Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz e as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, o teu sentar, o teu levantar. Bom é estarmos na presença do Senhor. Deus é bom, Deus é fiel e Ele pode mudar a nossa história. Querendo Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem parará? Deus é fiel e eu quero meditar com você mais uma vez na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela cumpre naquilo que lhe apraz. Ela é como espada de dois gumes que penetra entre a medula e os ossos, entre o espírito e a alma. Ela vai no profundo, ela vai no escondido. Ela nos traz alento, ela nos traz paz, ela nos traz correção, ela nos traz vida, ela nos traz entendimento, ela nos dá discernimento, ela nos mostra o caminho a seguir. A palavra do Senhor, ela tem que estar inculcada na nossa mente e no nosso coração, para que ela saia na nossa boca todo o tempo, em todos os momentos, para que nós possamos falar dela, viver ela, praticar ela todos os dias. Quando andamos nos princípios de Deus, nós andamos em conformidade com a sua justiça e com a sua verdade. E quando nós andamos na verdade, nós andamos em Cristo Jesus, porque Ele é a verdade, o caminho e a vida. E quando nós nos entregamos a Ele, Ele governa o nosso pensamento, o nosso entendimento, Ele nos dá a direção do fazer, do agir, do pensar, do falar. Então, se você hoje está passando por um tempo de provação, de tribulação, um tempo onde você não sabe o que fazer, o que falar, que você só sabe chorar, chora nos pés do Senhor. Vai aos pés de Cristo buscar a direção para a sua vida. Vai na direção daquele que pode todas as coisas, que tem poder nos céus, na terra, nos mares e sobre tudo que neles há, porque tudo são criação das suas mãos. Talvez hoje você está angustiado, ou com a vida atribulada, ou passando por um momento de privação, ou está passando por uma situação de enfermidade, ou recebeu um diagnóstico para a morte. Eu quero te dizer que a última palavra ela é do Senhor. Se você confiar que Deus pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida e entregar em suas mãos o seu caminho, Ele pode mudar a sua vida. Então, a nossa meditação, no dia de hoje, é para que nós alcançarmos em Deus o seu querer, o seu poder e o seu fazer. Porque Deus pode fazer muito mais além do que pedimos e do que pensamos. Basta confiarmos e colocarmos nele a nossa confiança e buscarmos dele a direção para todas as coisas. Então, ore, clame. Talvez você esteja aí do outro lado pensando assim, mas eu já fiz de tudo. Eu já orei, eu já chorei, eu já determinei e ainda não aconteceu. Então espera. Porque muitas das vezes nós estamos querendo as coisas que Deus faça para agora, para o já. Só que Deus não pensa como o homem, não vê como o homem vê. Os pensamentos do Senhor são mais altos e melhores do que os nossos. E são pensamentos de vida e não de morte. O Senhor, ele tem o tempo certo e determinado para todas as coisas. E muitas das vezes nós lemos um versículo e achamos que aquele versículo é toda a verdade. Não, a Bíblia é toda a verdade. Quando nós colocarmos o nosso coração na mão do Senhor, nós vamos ter a esperança e a paciência e o entendimento de entender que tudo é dele, por ele e para ele. E quando nós colocamos nele a nossa confiança, todas as coisas ele governa. E ele sabe o tempo e a hora para todas as coisas. Mas o mal, você sabe qual é o meu mal e o seu mal? É que nós dissemos que estamos em Cristo, que buscamos a Cristo, que confiamos em Cristo, mas tentamos resolver tudo na força do nosso braço ou dar um jeito, usando aquilo que não é da nossa capacidade ou aquilo que ainda não é tempo de ser usado. Eu estava meditando na palavra do Senhor hoje e Deus estava falando para mim ali
1 Samuel, quando Davi vai enfrentar Golias e Saul lhe empresta a sua armadura. Eu passei por esse processo tem pouco tempo. 1 ano e pouco, 1 ano e 3 meses, se eu não me engano. Usando um óculos que não era meu. Sabe o que aconteceu? Minhas vistas acabaram piorando. Aquilo que era para ser paliativo acabou causando danos. Sabe por quê? Porque eu estava com algo que não me pertencia, que não foi feito para mim, que não foi feito sob medida para os meus olhos. Ali eu entendi o que Davi sentiu quando colocou a armadura de Saul. A armadura era um instrumento de guerra, era um instrumento de defesa, era necessário para todo bom soldado ter a sua armadura. Mas Saul, quando Davi se oferece para fazer aquilo que o exército deveria estar fazendo, que era defender a sua honra, Saul entende que Davi não está mentindo. Quando Davi relata para ele que enfrentou o urso, que enfrentou o leão, e eu acredito que quem enfrenta esse tipo de bicho não sai ileso, não sai sem cicatrizes. Por isso é que Saul sequer questionou a Davi, só tentou ajudá-lo a fazer aquilo que ele tinha colocado no seu coração de uma forma mais oficial, vamos dizer assim, como soldado, aparelhado com aquilo que todo bom soldado tinha. E Saul pega a sua própria armadura e entrega para Davi. A capacidade de usar aquela armadura era de Saul, não era de Davi. E muitas das vezes nós tentamos usar a capacidade do outro para tentar receber os nossos milagres. Nós só pedimos que orem por nós, mas nós mesmos não nos levantamos, não nos prostramos, não buscamos ao Senhor, não jejuamos, não consagramos. Por quê? Porque o círculo de oração está orando. Porque as irmãzinhas do coque estão orando. Porque a irmãzinha da canela de fogo está orando. Ora, pois, o problema não é seu. Aprenda a se levantar e a buscar em Deus a sua resposta. Não que as irmãs não possam te ajudar em oração, não que o grupo de oração não possa estar orando com você. Pode, deve. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Mas nós temos que aprender isso, que nós temos que primeiro nos dispor e depois nos colocarmos em comunhão, em união uns com os outros, para fazer e para buscar a vontade do Senhor. Só que nós somos pessoas que somos adaptáveis e somos assim, vamos dizer assim, queremos o mais confortável. Queremos o milagre, mas não queremos ficar pagando preço, buscando o abençoador. Queremos receber a resposta do clamor e da oração, mas nós mesmos não nos dispomos, não nos colocamos debaixo das potentes mãos do Senhor para fazer a obra do Senhor. Não queremos executar sacrifícios, já queremos receber a resposta de tudo aquilo que nós temos questionado ou pedido ao Senhor. Por quê? Porque a irmã está orando, porque os irmãos já fizeram o que tinha que ser feito. Muitos de nós temos esse defeito de esperar no outro, de vestir a armadura do outro para conquistar aquilo que para a minha vida, para a minha necessidade. Deus amou o mundo de tal maneira e entregou o seu Filho para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Deus nos deu autoridade e poder para expulsar demônios, para pisar em cobras, escorpiões. Se bebermos alguma coisa mortífera, dano nenhum nos causaria. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai estar em nós, nos guardando. Essa autoridade veio de Jesus Cristo. Mas para executar a autoridade, eu tenho que estar debaixo de autoridade. Eu tenho que viver aquilo que eu prego. Eu tenho que viver aquilo que eu creio. E muitas das vezes nós estamos querendo as coisas só no momento da angústia, só no momento do sofrimento, só nas tensões da vida. Quando as coisas começam a se acalmar, nós buscamos o que é mais confortável. Não sejamos assim. Tenhamos um compromisso com Deus, que nós possamos buscar a presença daquele que vive e que reina.
Talvez hoje você esteja vestindo uma armadura que não é sua. Talvez hoje você esteja se posicionando num lugar que não é seu, que não te compete estar. Busca em Deus a direção. Busca em Deus o que fazer. Davi, quando ele se posiciona para poder enfrentar Golias, primeiro ele procura saber o que vai acontecer se ele o vencer. Porque ele tinha certeza no Deus a quem ele servia. Ele sabia que tudo que ele fizesse no nome do Senhor, o Senhor lhe daria a vitória. O Senhor seria com ele. Então ele argumenta com os soldados. E quando ele está ali argumentando, perguntando o que acontecerá ao homem que o vencer, ele não pergunta ao homem que o enfrentar, ao homem que o lutar, ao homem que tentar. Ele diz, ao homem que vencer, o que vai acontecer? Porque ele tinha confiança no seu Deus. Ele sabia quem era o Deus a quem ele pertencia. E aí, os seus irmãos que viram Samuel ungindo ele, dizendo que ele seria rei, começa a querer minar a fé de Davi, começa a querer constranger e a tirar Davi daquele lugar, perguntando para ele o que ele está caçando ali, que ali não é o lugar dele. Muitas das vezes nós estamos tentando fazer a obra do Senhor e aqueles que veem o nosso potencial tentam nos tirar de fazer a vontade, sabe por quê? Por ciúmes, pela inveja. Mas se Deus te colocou, não se preocupe com as pedras. Use elas a seu favor. Não se preocupe com as palavras daquele que não tem entendimento. Ouça a voz do Senhor dizendo que você é um vencedor e que você vai fazer, que você vai produzir a 100 por 1, para a honra e glória do nome dele. Davi, ele chega diante de Saul, as pessoas que ouviram falar que ele poderia enfrentar, que ele queria enfrentar, que ele iria enfrentar, pegam ele e levam diante de Saul. Saul questiona e olha para ele e vê um menino frágil, e entende que aquele menino não pode lutar com um guerreiro. E aí Davi questiona e diz, não, peraí, meu senhor. Eu tomo conta das ovelhas do meu pai. E quando veio um leão ou um urso, eu arrebatei, eu tirei, eu arranquei as ovelhas da sua boca e os enfrentei e os matei. E eu acredito que quem luta com esse tipo de animal não sai da batalha sem cicatrizes. Sabe por quê? Porque Saul não questiona a história de Davi. Então, Davi tinha cicatrizes das experiências das batalhas que ele enfrentou no meio do deserto, quando ele pastoreava as ovelhas de seu pai. Confie. Se até aqui o Senhor te sustentou, se até aqui o Senhor tem te dado vitórias, se até aqui você tem vencido as suas batalhas, não é pela força do seu braço, é pelo Deus a quem você serve. Continue firme, continue fixo os olhos aos céus, crendo que o Senhor vai lhe dar vitória, mas essa batalha, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da contenda, não importa o quão difícil está sendo a prova, só confie. Confie que Deus é contigo, que o Senhor vai lhe dar estratégia, mas também faça uma coisa, pare para ouvir a sua voz. Vá na direção de Deus, não na força do seu entendimento, não na sabedoria das tuas razões. O apóstolo Tiago diz que a sabedoria do homem, ela é animal e diabólica. A sabedoria do céu, que vem de Deus, ela é pacífica, misericordiosa, dá bons frutos, ela é imparcial e ela é pura. A nossa sabedoria diante de Deus, ela é demoníaca, animal e demoníaca. Então busca a sabedoria que vem de Deus para fazer as coisas, para andar nos caminhos do Senhor, para buscar a face do Senhor. Não tente resolver as coisas na força do teu braço, na ignorância, na arrogância do teu coração. O João Batista, quando foi questionado porque Jesus já estava batizando, embora quem batizava eram os apóstolos, ele diz que ele cresça e eu diminua. Que nós possamos aprender a diminuir diante de Deus e a ser guerreiros diante das batalhas.
a ser soldados de Cristo diante das intempéries do dia, das lutas e das batalhas que tivermos que enfrentar. Valentes de Deus, mas confiados na promessa e na palavra do Senhor, tendo a presença do Senhor em nós, para que tudo que nós venhamos fazer, tudo que nós venhamos nos dispor a viver, seja no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem meios e modos de trabalhar no teu coração, mas você tem que se dispor a negar-se, a abandonar toda a ignorância, arrogância, toda incredulidade, toda mentira, toda parcialidade, e a viver o sobrenatural de Deus na confiança do poder da sua palavra. Então, nesse dia de hoje, coloca teus olhos voltados aos céus, coloca a tua mente voltada na presença do Senhor. A palavra que eu estou falando está escrita em 1 Samuel 17, versículo 34 ao versículo 40, que diz assim: Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este, incircunciso filisteu, será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e da do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi lutou com aquilo que ele sabia lutar. Ele usou aquilo que ele sabia usar. Ele não usou a armadura de Saul, porque a armadura de Saul não era dele. Busque a Deus na sinceridade do teu coração. Busque a Deus no compromisso com a verdade da sua palavra e coloque-se diante do Senhor, porque Ele tem poder para transformar a tua história. Que o Senhor abençoe a tua entrada e a tua saída no dia de hoje. Que essa palavra ela venha direto para o teu coração como resposta de Deus naquilo que você tem buscado diante dEle. Que o Senhor possa te abrir os olhos e o entendimento, te dando discernimento de como fazer, de como agir e de como proceder diante das circunstâncias, diante das batalhas. Deus é contigo. Nunca se esqueça disso. O Senhor jamais te abandonou ou jamais te abandonará. Jesus diz que até a consumação dos séculos Ele estará conosco. Confia no Senhor. Dá crédito à sua palavra. Fique firmado na presença do Senhor. E se você está longe da palavra, está longe da casa do Senhor, volte-se. Volte para casa o mais rápido possível, porque o inimigo não está brincando. Ele quer matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo te dá vida e vida com abundância. Seja você uma bênção no dia de hoje. Jesus te abençoe e te guarde.